Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Todo mundo, espero que esteja todo mundo bem aí, em nome de Cristo. Mais o dia aí para mais o vídeo, né? E esse vídeo eu vim fazendo meio nas pressas, tá? Espero que esteja saindo tudo bem aqui, porque é questão de vídeo de emergência, né? Assim, eu tô sorridente assim, tô brincando, mas eu tô em paz comigo mesmo, mas mediante os últimos acontecimentos, irmãos, a gente fica meio triste. Eu tava conversando com o irmão em Cristo outro dia e tava falando, por um lado eu fico feliz, é, porque as profecias estão se cumprindo e Cristo tá às portas para voltar. Dessa vez parece que tudo vai, hein, irmãos. Se prepare aí, se atavi como noiva, cheia de azeite, cheia de unção espiritual, porque parece que o Mestre está chegando. O Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, tá aí, tá chegando, tá às portas. Eu não caibo em mim, eu não vejo a hora de ele chegar e nos buscar e nos levar daqui desse mundo contaminado com ideologias pecaminosas, com contaminação, né? Que isso acaba nos contaminando. A gente tem uma unção, um poder, uma proteção de Deus, o Pai maior e do Filho, porque nós cremos na obra do sacrifício da cruz do Calvário por meio de Jesus, né? Para nos salvar. Nós sabemos que nós estamos na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém nos arrebata mais, né? Quem crê verdadeiramente, quem crê na obra de Cristo na cruz, porque esse vídeo aqui eu vim fazer justamente sobre isso, porque é, eu estava estudando sobre o espírito do anticristo. E todo aquele que não confessa que Jesus é em carne já é o espírito do anticristo. Todo aquele que não crê verdadeiramente na obra de Cristo da cruz, que ele veio em carne, que ele morreu e ressuscitou, derramou seu sangue e ressuscitou em carne e ossos, já está sendo contaminado pelas ideologias do anticristo. Então, tem jeito de descontaminar disso? Tem. Se a pessoa, porque eu conheço, irmãos, eu sigo aí algumas pessoas, eu estudo muito, entendeu? Na internet, estudo a palavra, comparo o que eu vejo na internet com a palavra, entendeu? Então eu tenho uma base bíblica, teológica bíblica, não é teológica de curso de teologia, de faculdade de teologia não, tá? A Bíblia, ela mesma tem a teologia própria dela. Então, eu estou fundado e aperfeiçoado no fundamento que é Cristo, que é a palavra. Então eu procuro me aperfeiçoar cada vez mais, buscar entendimento. Sei que eu tenho minhas falhas, eu tenho dificuldade na fala, às vezes eu tenho outras falhas na minha carne, né? Eu sei que às vezes algumas vezes aí eu leio meio pausado, meio gaguejando, mas não leva a mal não. Mas o Espírito está agindo em mim, porque esse dom foi ele que me deu, não veio de mim. Então, o espírito do anticristo já está no mundo, já está agindo nas pessoas com as ideologias, né? E esse vídeo aqui é o vídeo de emergência, por quê? Porque quando eu falo as coisas, as pessoas tendem a entender como teoria da conspiração algumas, tá? Não estou generalizando. Como teoria da conspiração, como uma forma de apavorar as pessoas, porque assim, né, ele quer apavorar para a gente se converter, para a gente pegar, para poder não sei o que, e aí ele fica nos apavorando. Não, irmão, vocês estão entendendo tudo errado. Mas enfim, esses que estão entendendo assim, é para vocês se entregar a vida para Jesus mesmo, mas não é por força, não sou eu que vou convencer vocês. Eu lanço a semente. Isso aqui é um vídeo de reflexão, para vocês refletirem a vida de vocês, para vocês refletirem na palavra, para vocês, como que eu posso dizer, meditarem, entendeu? Muitos não meditam. Eu meditava mesmo antes de eu ser convertido, mas eu meditava de forma errada. Eu meditava sim, mas eu perguntava para mim mesmo onde eu estava errando. Hoje eu pergunto para Deus, e Deus tem me dado direção. Então Deus está me usando para, como muitos profetas que ele está usando, para anunciar a vida do seu Jesus, a salvação eterna. Aqui ninguém prega prosperidade financeira, não foi para isso que eu fui chamado, não é tempo mais de pregar essas coisas que se pregam nas igrejas, tá? Nas igrejas hoje está sendo profanado o nome de Cristo, estão usando o nome do Senhor Jesus para pregar mentira.
entendeu? Para distorcer a palavra. Então Deus levanta os bons profetas, só que hoje, por causa dos falsos, os bons estão caindo em descrédito. Então a gente vem falar essas coisas do fim para pessoas se entregar a Jesus, para se preparar para o que está por vir aí. Por quê? Porque hoje a gente já teve notícia há 2 dias atrás, né, um dia e meio, não sei, que já começou a guerra em Israel, tá, povo? Para alguns que não tá por dentro, não sabe, que acontece? São profecias se cumprindo. Ou seja, lembre que eu fiz um vídeo atrás aí, que o meu Deus, o meu Pai, colocou pesar no meu coração pelas almas que se perderam por causa das catástrofes que estavam acontecendo pelo mundo, das enchentes, das queimadas, dos furacões, dos terremotos, de todo o selo que Deus está abrindo, que é o selo isso é o selo de Deus sendo aberto, porque Ele avisou que ia destruir tudo que tem nesse mundo aqui pelo fogo, né? Mas não para atingir os verdadeiros filhos de Deus, mas para atingir os incrédulos e os falsos cristãos e os falsos profetas. Esse Deus vai destruir mesmo, certo? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando a pessoa, perdão, rejeita essa graça e misericórdia do Pai, que dá o seu próprio Filho para morrer na cruz, para pagar o nosso pecado, certo? E a pessoa rejeita isso porque ela tem o livre-arbítrio. Deus não é o tirano que fala assim, tanto ele não é tirano, como muitos pensam, né? Que ele, lá desde o Jardim do Éden, ele deu o livre-arbítrio. E ele não impediu, perdão, Adão de cair, porque ele avisou, do dia de comer daqueles frutos, você morrerá. Não morreria primeiramente fisicamente, mas morreria espiritualmente e mais tarde morreria fisicamente. E ele morreu. Porque Adão foi morrer com 900 e tantos anos? Porque era o início do pecado. O pecado tinha iniciado ali, mas não tinha se expandido, contaminado a terra toda. Que Deus falou, depois que pegasse Adão, a terra toda foi contaminada e foi amaldiçoada. Então, o pecado de Adão passou para toda a criatura, até para os animais, né? E passou para a gente. Então, por isso que nós somos pecadores, né? E o que acontece? Por isso que nós precisamos de Cristo. E todo o sacrifício de animais que era feito lá no Antigo Testamento apontava para Cristo, que vinha um que ia ser o sacrifício perfeito, que é Cristo. Por isso que a gente convida todos, a gente não impõe, não obriga. Quem impõe e obriga, esses profetas, eles não sabem o que fazem, porque Deus convida, Deus é educado, Jesus é educado, ó, ele está à porta e bate. Quem abrir e atender, ele entra e ceia com a pessoa. Então ele é educado, ele não é igual o diabo que arromba a porta e entra pela força. Então ele dá o livre-arbítrio. Você tem a escolha de aceitar Jesus ou não aceitar. Entendeu? Então a gente prega não é para forçar, é para te convidar a aceitar Jesus. A gente está te convidando. Vocês que ainda não aceitaram. Porque quem não aceitar vai passar pela ira de Deus. E não adianta fazer bunker que Deus poderosos estão fazendo aí, se esconder, porque Apocalipse diz, de maneira nenhuma escaparão. Entendeu? Esses que são falso cristão, falso profeta, rejeita a graça e a misericórdia de Deus, que é Cristo, que quer desmerecer a Bíblia, que quer agir como anticristo, quer plantar ideologia contrária à Bíblia, quer reescrever a Bíblia, quer destruir a Bíblia, quer perseguir os cristãos, esses daí Deus vai derramar ira. Por isso que Deus está abrindo o selo, para vir com a ira. Nós, o cristão, vamos ser protegidos. Mesmo que nós perdemos a vida em uma dessas catástrofes ou de perseguição, ou seja, o que for que está por vir ainda, a gente vai para o paraíso, para o encontro de Deus Pai e Deus Filho. Entendeu? A gente vai viver eternamente lá. E não vai viver só num corpo etéreo espiritual. No início é um corpo espiritual, mas depois nós vamos ter um corpo tangível e físico. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Entendeu? E se ele falou, ele é Deus, ele não é filho do homem para que minta. E nem é homem para que minta. Entendeu? Então a fé verdadeira é essa, você crê na palavra de Deus. Toda ela, tudo que Deus fala, você crê. Tá? Você pode até não entender no momento, você pode até ter dúvida, perguntar a Deus, mas nunca questionar e duvidar. Entendeu? Porque aí a dúvida já não vem de fé, é de dúvida.
entendeu? Tem a dúvida que é de pergunta, que você quer entender, essa é válida. Mas tem a dúvida de questionamento de você encostar Deus na parede e, e duvidar do que ele está falando, entendeu? Então, minha gente, o que acontece? Está tendo guerra lá em Israel. Essa guerra é profecia sendo cumprida, porque desde 2019 que veio a pandemia do PAN, né? Não pode falar o nome aqui, né? Vocês entendem, que veio a pandemia, todo mundo sabe, né? O que acontece? Dali já começou. Jesus, ele fala, ele assemelha a grande tribulação, o final dos tempos, a gestação de uma mulher grávida. Ele fala assim, nós estamos é o início das dores de parto. Quando vê guerra, rumores de guerra, praga, peste, fome, tudo se espalhando numa proporção gigantesca, o que acontece, meus irmãos? Isso quer dizer que o Senhor tá para vir, entendeu? Então é como se a mulher grávida vai ter o filho. Vai ser agora, mas não é, entendeu? Esse é um aviso. Tá para vir, tá para chegar. O Senhor tá às portas, se prepare. O noivo tá vindo, entendeu? Então você tá vindo para esperar o noivo, porque ele vai vir como um ladrão de noite. Quem não tiver com azeite, quem não tiver preparado, o noivo vai vir, vai capturar sua noiva e quem não tiver preparado vai ficar. E ele não vai voltar mais, é uma vez só, tá? Aí, se quem tiver preparado vai se perder, entendeu? Infelizmente vai se perder, é isso que a palavra diz. Por isso que nós estamos convidando a aceitar Jesus agora. Porque esse tempo está se intensificando, vai começar as guerras, e se essa guerra se espalhar, perdão, irmãos, se essa guerra se espalhar, tá me dando pigarro aqui, irmão, perdoe aí, me desculpe. Então, se essa guerra se espalhar de tal maneira que é assim, tem as cabeças que são as Nações Unidas que se unem para proteger uma outra nação mais fraca. Só que essas nações às vezes acabar deixando a outra na mão e se unir contra Israel. Quando isso acontecer e a guerra se espalhar, porque o epicentro vai ser lá em Jerusalém, tá? A guerra do Armagedon vai ser lá, entendeu? Quando chegar as nações se unir e começar a fazer guerra, já está se iniciando, ó, já era Ucrânia e Rússia. Agora já está começando lá. Daqui a pouco China, Taiwan e o caramba vai se unir. Aí, por quê? Aí vai vir as guerras. É permissão de Deus isso, tá? Aí vai vir as guerras, aí vai vir o anticristo. Ele vai ser o pacificador da guerra. Aí ele vai vir com uma falsa paz. Aí ele vai assinar o acordo de paz. Quando ele assinar o acordo de paz, vão saber quem é o dito cujo. Certo? O líder máximo. Tem vários anticristos no mundo, mas tem o anticristo, o líder máximo. Tá? E aí a gente, quando ele for assinar o acordo de paz para pacificar, a gente já sabe que é ele. Os cristãos vão saber. Quem não é cristão não vai saber e vai cair na lábia dele e vai acreditar que ele é o pacificador, que ele vai vai acabar com todas as guerras, com fome, vai dar gente no mundo. E as pessoas vão adorá-lo. E aí vão se enganar. Os judeus vão chegar a adorar ele, mas depois vão cair na real e vão falar, você não é Deus. E vai se converter a Cristo e vai aceitar Deus como Salvador. Entendeu? Mas muitos não vão aceitar. O que acontece? Essa guerra aí já é uma profecia. Quando vocês verem ela se estender, põe as barbinhas de molho, viu? Porque aí vai começar tudo. E eu tô falando para as pessoas, eu não tô falando aqui, por exemplo, o analfabeto, que ele não vai ser salvo. Por exemplo, as pessoas com deficiência mental vão ser salvas. Que ela não tem consciência de entender. Algumas, né? Porque não sei até onde, mas tem coisa, irmãos, que a gente não entende, que é só a desígnio de Deus. A gente só tem que aceitar. O Pai falou, a gente aceita, certo? A gente só vai ter entendimento ou mais lá na frente ou só lá na eternidade de certas coisas. Então, Deus fala que quando o evangelho do reino, esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, aí vai vir o fim. Só vai vir o fim de tudo quando o evangelho pregar em todas as nações. Tem muitos lugares que algumas pessoas podem não ter recebido o evangelho. E Deus não é injusto.
Então ele não vai destruir uma pessoa sem ela antes ter ouvido da palavra de Deus. Agora, se a pessoa ouviu e rejeitou, aí ela não vai poder falar que Deus foi injusto. Porque Deus enviou profeta, enviou missionário. Por meio do advento da internet tem várias pregações, mas a pessoa procura o quê? Não procura coisa de Deus, vai procurar coisa do mundo. Vai procurar diversão, riso, pão e circo. Então, quando a pessoa quer pão e circo, ela não vai para a Bíblia. Então, ela não tem conhecimento. Então, ela não vai poder falar que ela não teve chance de se entregar a Deus. Ela não entregou porque ela não quis. Ela exerceu seu livre-arbítrio e escolheu o seu lado. Então, Deus nunca vai ser injusto. Então, o evangelho vai chegar pregado a todo mundo por causa da internet. O advento da internet e dos missionários que viajam de país em país pregando o evangelho. Quando chegar a todo mundo ouvir o evangelho, os índios, ou qualquer lugar que a pessoa mais distante que esteja, chegou ao evangelho, acabou, aí veio o fim. Entendeu? Então Deus não é injusto. Então ninguém vai ter desculpa e falar que Deus foi injusto. Se falar é blasfêmia e Deus vai exterminar. Certo? Porque a pessoa tá com mentira, tá blasfemando o Espírito Santo, certo? Porque tá inventando que não foi avisado, e ela foi, certo? Então, tem pessoas que não... A pessoa que vai se perder, irmãos, entendam, e as que vão se salvar, quando Deus fala na sua palavra que Ele escolheu alguns antes da fundação do mundo, entendam. Não é que ele escolheu alguns para se salvar e outros para se perder, tá? Ele escolheu na presciência. Como que é a presciência de Deus? Como funciona a presciência de Deus? Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O que é isso? Onisciente é que ele sabe de todas as coisas, ele vê lá no futuro, antes delas acontecer. Onipotência é que ele pode todas as coisas. Onipresente é que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? E os olhos, ele tem 7 olhos. E os servos de Deus, os filhos de Deus verdadeiros, também são um dos olhos de Deus, entendeu? São um dos olhos sobre o mundo, os filhos de Deus verdadeiros, os cristãos verdadeiros. Não para julgar ninguém, sim para alertar, para falar, ó, saia do erro, saia do pecado e venha para a luz, venha para a verdade. É esse o papel do cristão verdadeiro. Não é para falar assim, ó, vocês vão para o inferno. Tudo bem, se a gente sabe que a pessoa não aceitar Jesus, ela vai se perder. Só que a gente não pode pregar assim, com apavora. Isso é apavoramento. Você vai para o inferno, que não sei o que. Não, você tem que falar. Ó, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Ele me enviou para te dizer essas palavras. Se você aceitar Ele como seu Salvador, você não tem que falar que a sua vida vai ser mais próxima. Não é nada disso, isso é falso evangelho. Você vai ter lutas, mas Deus é contigo. Ele vai te dar força para vencer. Ele é o seu general, ele vai à frente, coloca ele à frente, ele vai te proteger, ele vai te guardar, não vai te faltar nada na sua casa que comer, né? Só quando chegar a grande tribulação mesmo, porque aí a gente vai ter, se a gente estiver aqui, a gente vai ter que correr, vai ter que fugir, né? Vai ter que armazenar alguma coisa, guardar alguma comida, não sei como vai ser, irmão. Deus vai usar de estratégia para nos avisar, né? Então eu não sofro por antecipação, eu confio no meu Senhor, eu ponho na mão dele, é lógico que eu me preparo. Tá? Eu não estou aqui guardando mantimento nem nada, porque eu não, pelo contrário, eu vivo, eu compro só o que dá por mês. Acabou, aí eu já tenho que comprar de novo. Só que quando eu ver que está intensificando de um jeito a grande tribulação, que a gente vai ter que largar tudo, se eu tiver aqui nesse tempo, porque a gente não pode marcar tempo nem data, porque Deus não permite. A gente tem que olhar os sinais. Quando eu ver que as coisas tá pegando mesmo e o Senhor tá próximo e já veio o anticristo, aí começa a perseguição. Quando começar a perseguição, aí eu tenho que armazenar comida para dar no pé e levar o necessário e depois eu vou me virar. Quando acabar, como que eu vou comer? Parece teoria da conspiração. Muitos acham que é teoria da conspiração. Só que eu falo o quê? Olhe para a Bíblia e olhe para o mundo. Olhe os acontecimentos do mundo. A Bíblia, ela profetizou coisa que aconteceu lá. Isaías, antes de Jesus voltar, Isaías profetizou que ia vir Jesus e veio Jesus. Se cumpriu. Lá os profetas profetizaram coisas que iam acontecer antes de ter acontecido e aconteceram. A Bíblia profetizou com os profetas coisas que estão acontecendo agora. E ainda está profetizando coisa que vai acontecer lá na frente e vai acontecer. Porque os sinais estão todos aí, é só você olhar a Bíblia e olhar os sinais, que nem Jesus falou. Jesus, o Mestre, o Senhor nos ensinou assim.
Então, olhe os sinais, olhe para a palavra, olhe para os sinais. Olhe para a palavra, olhe para os sinais. Entendeu? Muitos não querem se agarrar com Deus, então esses daí não vão entender os sinais. Eles não têm o código, eles não têm o Espírito Santo para entender a palavra. Então eles vão achar que é tudo um livro histórico de fantasia. E que nós somos os bitolados, somos os desajustados, somos o teórico das conspirações, entendeu? O discurso de apavoramento. Então, tudo bem, um direito de cada um pensar assim, de refletir assim, de querer, é o direito, acabou. A gente não pode impor, a gente não pode pôr o goela abaixo. Agora, tem uns aí que falam para os cristãos, mandando um recado para o cristão, vamos converter vossos filhos. Agora, esses podem enfiar a goela abaixo, que a gente aceite as ideologias deles. Quer dizer, eles falam que o cristão tem discurso de ódio, mas eles atacam o cristão. Ué, o cristão que ataca as pessoas não é verdadeiro, é o joio, é o falso cristão. Porque o verdadeiro, ele ora para os seus inimigos, entendeu? Ele ora. Eu estava fazendo um estudo que os cristãos estavam sendo atacados por muita gente de ideologia e até satanista. Tá? Os satanistas estão atacando os cristãos, mas não o verdadeiro satanista, porque, entendo, o satanista verdadeiro e real, ele se esconde na sombra, ele não mostra a sua cara. Os verdadeiros demônios são os poderosos do mundo. Então ele vai aparecer na nossa frente disfarçado de anjo de luz. Ele vai aparecer de bonzinho. É assim que vai vir o anticristo, como salvador da pátria, como uma falsa paz. Então esses caras que se diz satanista, que se mostra a sua aparência cheio de tatuagem no rosto, de piercing, de alargador, e fala que é servo do diabo, que é luciferiano, que é satanista. Esses caras que são rejeitados pelos verdadeiros satanistas, você quer saber, tá? Eles têm suas contas bloqueadas na internet, tem tudo, porque ele tá mostrando uma coisa que o satanismo não quer mostrar. Eles se andam na sombra, porque você é como um agente de secreto. Ele não vai ter um canal no YouTube e falar, eu sou agente secreto. Ele vai revelar tudo os planos dele, entendeu? É a mesma coisa. Esses caras aí, eles se escondem na sombra, ele não quer ser revelado. Aí vem fica mostrando aí que é do diabo, isso aí é só, como que se fala a palavra? Simpatizante do satanismo. Ele não é satanista na raiz, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque nós que estudamos a Bíblia, nós estudamos também, não só a Bíblia, a gente estuda na internet para buscar com outros irmãos conhecimento mais profundo, e a gente estuda numerologia. Isso não tem nada demais. Estudar numerologia não é do diabo, tá? Porque Deus usa dos números como código para a gente decifrar o significado dele. Por exemplo, 777 é o número de Deus, é o número da perfeição. 6 é o número do homem caído, certo? Por isso que 666, o falso profeta é um homem, certo? É o número do homem caído. O outro 6 é o número do anjo caído, que é Satanás, certo? Que não é perfeito igual a Deus, certo? O outro 6 é um outro homem, que é o anticristo. Então, 666, número da besta. Quem seguir as ideologias desses caras, já está ideologicamente seguindo a besta e as ideologias da besta, e com o número da besta simbólico na testa, não aparece. E quem segue a Bíblia tem o número 7. Entendeu? Por isso que também número 12 das 12 tribos. Por isso também número 3 da Trindade. Por isso também o número 9, o número 10, tudo tem o simbolismo na Bíblia dos números. Entendeu? E a cabala judaica. A cabala judaica, todo mundo pensa que é uma coisa do demônio. Não é, certo? Você pode usar ela para entender a numerologia também, certo? Então, muitas coisas o diabo demoniza, porque é para a pessoa não ir para elas se protegerem. Entendeu? A verdade é essa. E eu aprendi isso estudando também, certo? Buscando. Entendeu? E o que acontece, meus irmãos? Eu enviei o vídeo para muitos aí dos meus contatos, justamente disso aí, que o próprio diabo usa da própria Bíblia para distorcer a Bíblia. Ele usa do próprio nome de Jesus para levar o engano. Então, se você não tiver alicerçado na Escritura, muita gente vai se perder. Ah, mas e o analfabeto?
O analfabeto, ele tem como, ele não sabe ler, mas ele sabe ouvir, certo? Quando alguém fala da palavra para ele, ele pode aceitar ou pode rejeitar. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos? Ninguém vai para o céu ou para o inferno porque é estudado ou porque é analfabeto. Ninguém vai para o céu porque é religioso ou porque não é religioso. Ninguém vai para o céu porque qual que eu posso falar? Porque é jornalista ou não é jornalista, porque é político ou porque não é político, porque é inteligente ou porque não é tão inteligente. Você vai para o céu porque você aceitou a obra de Cristo na cruz como único suficiente Salvador, e mesmo que você não tenha uma amplitude de conhecimento das Escrituras, não é pelo tanto que você conhece, mas o tanto que você obedece da palavra. E você vai obedecer o que da palavra? Os princípios bíblicos cristãos. Eu estou falando alto assim porque tá vindo uns barulhos aqui. O diabo tá movendo coisa aqui para sempre na hora que eu vou fazer os vídeos. Mas deixa estar, Deus é maior. A pessoa que está anunciando aqui está trabalhando. Mas às vezes, irmão, vocês têm que entender. O diabo, às vezes, ele usa pessoas boas que não têm conhecimento e elas não percebem que estão sendo usadas. O diabo, ele usa pessoas até dentro das igrejas. Pessoas que às vezes é cristão sincero. Mas por eles não ter conhecimento amplo da palavra, eles não percebem que estão sendo usados. Mas eles são de Deus. Mas às vezes, o próprio Pedro foi usado contra Jesus. Jesus falou: Pedro, o diabo está pedindo voz para te temperar. A parte de mim, Satanás, falou para Pedro. Mas ele não falou de Pedro exclusivamente. Ele falou do espírito que estava por trás de Pedro, que era o espírito de Satanás. E Jesus via, entendeu? Então muitos cristãos, às vezes, eles são usados pelo diabo, infelizmente. Porque eles dão brecha, porque eles não buscam conhecimento, entendeu? Eles escutam só o que o pastor, o padre pega e acredita no homem. Ele não vai comparar nas escrituras se aquele homem está falando de acordo com a palavra. Ele não usa do discernimento do Espírito Santo, entendeu? Então, eles são enganados e manipulados. O fato deles serem enganados, se eles estiverem nas denominações, dentro das denominações religiosas de coração, mesmo ele tendo sendo enganado, Deus vai salvar esse daí. Ele vai tirar, porque quem vai subir não é a igreja física, vai subir o corpo de Cristo. Igreja vem da palavra eclésia, que quer dizer ajuntamento, entendeu? Que é reunião dos membros do corpo de Cristo, no corpo de Cristo, na ligadura juntas e medula, onde Cristo é a cabeça e dirige esse corpo, que dirige a igreja, que a igreja é o corpo, não é um templo religioso. Então, as pessoas que estão dentro da denominação, se tiver de coração, vai ser salva. Mas Deus vai arrancá-la de lá, porque Deus vai queimar. E os falsos cristãos e os falsos profetas que ficarem lá, enraizados, vão ser queimados junto. Porque esses daí são joio, certo? E não sou eu que digo, é a própria palavra. Se duvida, vai para a escritura, mas não vai. Alguns vão, né? Alguns vão. Mas outros não vão porque não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então aí é uma decisão de cada um, tá? Aqui não é nenhuma imposição. A gente ora por vocês, a gente ora até pelos nossos inimigos, porque se convertem para eles terem salvação. A gente ora para aqueles que não acreditam na Bíblia para vir acreditar, mas não adianta a gente só orar e essa oração e essa palavra do poder de Deus não tocar nessa alma. E aí, mesmo a gente orando, elas vão se perder, porque elas endurecem o coração para não receber a palavra, para não receber Cristo como o único suficiente Salvador, entendeu? Aí elas não adianta a oração. Porque a gente pode continuar até orando, e deve continuar orando por elas. Mas, se elas não aceitar, elas vão se perder do mesmo jeito, mesmo orando. Porque não adianta só a oração sem efeito. A oração tem que causar o efeito. E se a pessoa não é o poder, vamos supor, eu oro pela pessoa, a minha oração não tem poder de convencimento. Não é isso. É que a pessoa, ela não quer receber, ela endurece o coração. Então, Jesus, acabei de falar, ele não impõe, ele não vem por força, ele te dá o livre-arbítrio, porque ele não quer adorador mecanizado, ele quer adorador que adore ele por amor, não por força. Então ele dá o livre-arbítrio. Quem vai para o inferno, vai porque quer, não é Deus que condena. Deus, quando a gente fala que Deus condena, Jesus falou assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Quem condena é a palavra. Só que, peraí,
Jesus é a própria palavra. Então, como que é isso que ele diz? Que ele não condena? Se ele é a palavra, ele diz que a palavra condena. Por que que a palavra condena? Quando você vai para a Bíblia, meus irmãos, entendam. Tem momentos da Bíblia que você vai passar por situação difícil na sua vida, a palavra vai te dar consolo, conforto, como os Salmos. Salmos é para isso. Mas o Salmo é amplo. O livro de Salmo, acho que se bobear, tem quase 4 horas de duração, você ouvindo. Se você for ler, acho que você lê em 2 horas e meia, 3 horas. Você consegue ler. 2 horas eu acho que você consegue ler, se eu não me engano. Né? Então ele é vasto, ele é grande. Então não adianta você pegar uma parte de Salmo só. Nos Salmos tem palavra de consolo, de ânimo, de proteção. Mas nos Salmos também tem chamada de atenção, de repreensão. Tá? E a palavra da verdade, quando ela vem para você, é aí a parte que as pessoas não aceitam, ela tem que te confrontar. O que é confrontar? Ela vai mostrar os seus erros para tirar suas vendas dos olhos e você enxergar não só o erro dos outros, enxergar o seu. Aí você se olha para dentro de si, para se consertar, e aí você nasce de novo. Se você entender e se consertar e enxergar que você é pecador e errado e que você tem que se consertar e precisa de um Salvador, aí sim, aí isso chama conversão. Aí o Espírito Santo age em você, começa a agir em você. Caso você não se vê como pecador, você não pode ter o Salvador, porque você se acha justo. Então você não acha que você tem erro, você não gosta que aponte os seus erros, tá? E quando as pessoas apontam o erro do irmão, eu conversei com o irmão, a gente pega, irmão, você me dá a liberdade de falar? Outro dia você me repreendeu e você estava certo e eu aceitei a repreensão. E eu me consertei e ainda te pedi perdão. Agora é hora de você me ouvir, mas eu só posso falar se você me der a liberdade de permitir. Aí o irmão veio, falou, permito. Aí eu falei. Por quê? Não adianta você falar assim, as pessoas não querem aceitar a repreensão de Deus. Mas é fácil falar do outro. Mas você ou eu, às vezes, também não aceita. Certo? Eu aprendi a aceitar. Mas a maioria de que fala do outro aceitar a repreensão, ele também não aceita. Quando é para ele. É fácil falar do outro, não é? Então se olhe para você primeiro, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. E eu faço isso, eu faço esse exercício, eu olho para os meus erros. Quando eu consertar os meus erros, aí eu vou tentar ajudar o irmão a consertar. Não para julgar o irmão. Não, quando a gente vê os irmãos no erro, ou aquele que não é convertido e a gente vai pregar a mensagem do evangelho para ela se converter, a gente não vai julgando a pessoa, a gente fala, você errou sim, mas Jesus te perdoa. Se você for para ele, entrega a vida para Jesus, ele vai pôr no esquecimento o seu pecado e ele vai te purificar e vai te perdoar e ele vai te capacitar. Não é você que vai mudar na sua força e só vai para Jesus quando você melhorar. Aí você nunca vai, porque você não vai melhorar. Por si só não consegue. Então você vai do jeito que você está, com a sua podridão, e ele é que vai te limpar. Porque Jesus ele veio para morrer na cruz para salvar os pecadores, mas não para os pecadores continuar no pecado, porque senão não seria salvação, entendeu? A palavra já fala, ele veio para salvar o pecador, ele veio para resgatar o pecador, ele veio para trazer arrependimento do seu pecado, do meu pecado, para a gente ter salvação eterna. Ele veio nos resgatar do mal, entendeu? Do nosso mal, que está na nossa carne contaminada. Entendeu? E muitos não entendem isso. Entendeu? E é isso. Então, para a gente não ser condenado e não ser julgado, porque Deus não quer condenar ninguém. Então, quando você vai na palavra, a palavra mostra os seus erros, e aí, quando ela mostra os seus erros, qual que é o papel? Se você aceitar, você vai se olhar para dentro de você e vai se entregar a Jesus e ele vai te consertar. Agora, se ele te mostra os seus erros, você fala assim, não aceitar e falar, não, eu não faço isso, eu não sou errado, eu faço tudo certinho, eu trabalho, sou honesto, pago sobre minhas contas, não aceito isso não. Então aí você recusa a palavra. Então, não tem salvação para esse, entendeu? Porque ele não se acha pecador, ele se acha justo, sem Jesus ter justificado, entendeu? Porque para Jesus te justificar, você tem que aceitar a obra dele na cruz, que ele veio em carne, entregou a sua vida, morreu, derramou seu sangue e ressuscitou em carne e ossos e está à destra do Pai intercedendo por mim e por você. Entendeu? Aí sim você é salvo. Entendeu? Não é o tanto que você conhece das Escrituras, não que você não tenha que ler as Escrituras ou estudar. Mas que, vou supor que você entenda pouco, mas você já entendeu os princípios cristãos. Quais são? Justiça,
benignidade, honestidade, mansidão, domínio próprio. Esse é os frutos do Espírito, tá? Amor verdadeiro, não fingido, tá? Humildade, justiça, benignidade, humildade. Se você tiver isso, pronto, você tá com o Espírito de Deus em você. A palavra da verdade diz lá em 1 ou 2 Coríntios, não lembro agora, que diz assim, ó. Acho que é 1 Coríntios, né? É 1 Coríntios. Se o homem tiver todos os dons e não tiver amor, Deus não vai salvar esse. Aí muitos ficam na igreja procurando só dom. O maior dom é o amor, porque Deus é amor. Ah, mas por que então ele permite o mal? Porque ele está julgando as pessoas? Porque ele vai condenar? A própria pessoa se condena por aceitar a misericórdia e a graça de Deus, que foi dar o seu único filho unigênito para morrer por você na cruz e derramar o seu sangue. Se Deus amou você tanto que ele enviou o seu filho para morrer no seu lugar, para pagar os seus pecados, não dele, que ele não tinha, certo? Então ele se entregou. Quando você entende isso, aí você aceita. Se você não aceitar, é porque você não entendeu. Então você rejeita. Então você mesmo se autocondena. E aí você continua nos seus pecados e nas suas maldades. Por isso que tem tanta maldade no mundo. Por isso que as pessoas se matam, se odeiam, se invejam, tem ódio no coração, tem raiva, tem falta de perdão. Porque o Espírito de Deus não habita nela. Simples assim. Entendeu? Então, às vezes vocês conhecem pouco da Escritura, mas vocês conhecem o suficiente para aplicar os princípios cristãos. Aí se você aplica e se você tem o fruto do Espírito, que é tudo isso que eu disse, vocês estão salvos. E da mão de Deus, ninguém te arrebata. Agora, por que é importante conhecer a palavra ou ouvir? Para os analfabetos, eles podem ouvir. Tem Bíblia e áudio. Não tem desculpa, certo? Se eles não vão na igreja porque os falsos profetas estão lá, estão pregando mentira, pode corromper eles, então vai na internet, em vez de você buscar coisas que não te edifica, que te afasta de Deus, vai buscar ouvir o evangelho em áudio. Aí você escuta e se concentra naquilo que você está ouvindo, para aquilo penetrar dentro das suas juntas e medula, dentro da sua alma, e aí você vai praticar, entendeu? Aí sim, certo? Então ninguém vai ser salvo porque é inteligente ou porque é analfabeto. Vai ser salvo porque aceitou a obra de Cristo na cruz e você tem o surto do Espírito. Se você rejeita, seja você inteligente, seja você analfabeto, seja você quem for, rico, pobre, seja quem for, cientista, ou faxineiro, você vai para o céu não pelos seus méritos, você vai para o céu por ter aceitado a obra de Cristo na cruz, entendeu? É isso. Por isso que nós estamos falando, se agarre com Deus, porque as guerras já estão acontecendo. Quando a guerra lá de Israel, as nações se unirem e vai atacar Israel, aí já está perto do anticristo agir. Aí ele vai vir com uma falsa paz, vai apacentar todo mundo, aí todo mundo vai adorar ele como Deus, a maior parte. Todo mundo, eu digo a maior parte, não todos, tá? Aí vão aceitar ele como Deus, e se aceitar ele como Deus, já era. Entendeu? Porque aí você vai ser marcado com as ideias do anticristo, certo? E aí não tem como mais. Aí Deus vai vir com a ira sobre esses. Agora, se você tiver alicerçado na palavra e saber que quem vem primeiro é um anticristo, que é o primeiro cavaleiro branco, certo? E aí, depois que ele vir com a falsa paz e você não aceitar essa falsa paz, essas ideias, essas ideologias, nem o anticristo como se fosse Deus, ou o Salvador, como se fosse Jesus, aí você está alicerçado. Quando Jesus voltar, depois que ele assinar o acordo de paz, aí sim. E aí vai vir Jesus e aí esse a gente vai ter que aceitar. Por isso que a gente está falando, aceite Jesus agora. Porque vai ficar tempos difíceis. A guerra já está acontecendo em Israel, gente. Entendeu? São profecias se cumprindo. Já estamos no tempo do fim. Certo? Ninguém está apavorando ninguém. Tá só preparando vocês para vocês entregar a vida para Jesus. Entre no quarto. Confesse de coração, não é de boca só. Não adianta você confessar Jesus de boca. Entre no seu quarto, se você não fez isso ainda, peço por amor de Deus, não é uma imposição, tá? Tem que, como eu falei, é uma coisa voluntária sua. É uma coisa sua. Eu só tô falando para você fazer se tocar no seu coração, tá? Se você for no seu quarto, porque eu falo isso para minha filha. Minha filha, ela fala de Deus, mas ela não quis aceitar Jesus até hoje. Eu falei, quer que eu ajude você? Vamos lá pro quarto, você confessa Jesus, mas eu não posso impor.
Mesmo que seja meu ente querido, que eu ame de paixão. Eu estou orando todos os dias para minha filha se converter. Eu oro pelos meus irmãos de Cristo permanecer na fé verdadeira. Eu oro pelos meus familiares permanecer aquele que já aceitou Jesus. Para não se dizer, o que aceitou Jesus verdadeiramente, esse não vai sair da mão do Pai mais. Ninguém arrebata nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nada arrebata da mão do Pai. Porque Jesus disse, o Pai que mais deu é maior que tudo. E ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do Pai. Agora, aquele que se diz cristão só de boca, esse sim, esse corre o risco de ser apostatado. Então ele vai apostatar, desistir da fé, porque aqueles que são de Deus, eles podem passar o que ele for, qualquer tribulação, qualquer perseguição. Se ele for torturado, ele não vai negar o nome de Cristo. Agora, aquele que for apóstolo, ele vai negar. A primeira tribulação, dificuldade, ele já se afasta de Deus. Fala, não, eu não quero esse Deus que permite eu passar por lutas e tribulação. O Deus que eu quero, que eles falam assim, né? É aquele que vai me dar riqueza, vai me dar uma vida boa, vai me dar prosperidade, vai me dar vida regalada e não vai deixar eu sofrer. É esse o Deus que a pessoa quer. Só que o Deus da Bíblia não é esse. O Deus da Bíblia, ele permite a gente sofrer para amadurecer a nossa fé. Se alguém conhece o livro de Jó aqui, o que Deus permitiu que Satanás fizesse com Jó? Foi o próprio Deus que permitiu. Jó estava perambulando a terra, aí veio os filhos de Deus, que eram os anjos, na presença de Deus, do Senhor. Aí veio junto com ele Satanás, e ele falou, Deus falou para Satanás, porque Satanás, Deus já tinha derrubado para a terra. Só que Satanás perambula entre o céu e a terra. Deus ainda não tinha expulsado totalmente Satanás do céu, no tempo de Jó. Então, Satanás ainda tinha acesso ao céu, ele caiu do seu poder, de querubim ungido, mas ele não caiu do céu. Aí ele ficou entre o céu e a terra, aí ele chegou a Deus e falou, aí Deus perguntou, viste o meu servo Jó? Aí ele respondeu assim, de onde veio? De perambular a terra. Viste o meu servo Jó? Também, como ele é fiel a mim, também o Senhor dá tudo, Senhor, para ele. Tira tudo dele, que eu quero ver ele não te amaldiçoar o seu nome. Aí Deus pegou e falou para Satanás, vai, tira tudo dele, só não toque na vida dele. Aí Satanás foi e tirou tudo de Jó. Jó pegou lepra, perdeu os filhos, perdeu os seus rebanhos, perdeu suas riquezas. E a mulher dele ainda falou, amaldiçoe teu Deus e morre, Jó. Então Deus falou, você tá louca, mulher. Aí, o que aconteceu? Jó questionou Deus, mas Jó não negou a Deus e não amaldiçoou. Aí, Jó conhecia só a Deus de ouvir falar. Quando Jó contemplou a Deus, teve um encontro com Deus, aí ele entendeu tudo. Aí Deus deu tudo que ele perdeu em triplo, em dobro, em triplo, certo? E eu acredito que os filhos que morreram de Jó foram para o céu. Eu acredito, tá? Na minha análise. E Deus ainda deu outros para a terra. Aí, o que acontece? Jó entendeu tudo. Aí Jó responde, antes eu só te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te contemplam. Porque Deus falou para Jó, Jó, quem é você para me questionar, Jó? O que Deus estava falando com isso? Estava falando assim, mesmo que a gente não entenda algumas coisas, a gente pode ter dúvida e perguntar para Deus e querer tirar nossas dúvidas? Podemos, sim. Eu faço isso, eu falo, por que, Senhor? Me responda, eu só quero entender. Eu não estou questionando, não estou duvidando, eu só quero entender para poder satisfazer a sua vontade, não a minha. Para mim satisfazer a sua vontade, eu preciso entender. Às vezes Deus responde, às vezes não. Ele fala, minha graça te basta. Então, o que acontece? A graça de Deus te basta, ele é suficiente para mim. Se eu não entender no momento, eu posso entender mais na frente. Se eu não entender mais na frente, eu vou entender na eternidade. E para mim já basta. Entendeu? Então, tem coisa que a gente não vai entender aqui. Só que a gente tem que obedecer, porque é Deus falando. O verdadeiro cristão é assim. Então, meus irmãos, o que acontece? Jó perdeu tudo. E se a gente perder tudo e pedir cura, e Deus o curar, e Deus, então Deus é mau, então não vou adorar mais a Deus. Esse daí é o apóstata. Agora, aquele que diz conforme o louvor, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus, eu não adoro pelo que ele faz, e sim pelo que ele é, esse é o verdadeiro cristão. Então ele vai perseverar até o fim na fé, não vai apostatar, vai seguir a Cristo, ele vai tropeçar, cair aqui, pecar ali, mas ele não vai deixar se dominar pelo pecado, ele não vai se deixar dominar pela ideologia do mundo, ele vai morrer para o mundo, certo?
Não é morrer para o mundo, gente, não entenda. Não é que nem eu falei no outro vídeo. Lá a palavra fala, tem que matar a vossa carne. Não é que você tem que se matar. Pelo amor de Deus, gente, é que você tem que matar o desejo carnal que você sente. E isso é só com a leitura da Bíblia e com o coração que você consegue. Então, com o poder de Deus, com o poder da palavra de Deus, a palavra de Deus tem poder de transformação, de purificação, de santificação, de separar você do mundo, entendeu? Das ideologias. Você pode fazer alguma coisa que tudo lhe convém, mas nem tudo tudo é lícito, mas nem tudo te convém? Pode. A gente está no mundo, a gente necessita das coisas do mundo, mas você não pode deixar as coisas te dominar. Você não pode deixar as coisas te afastar de Deus. Quando você deixa isso acontecer, você se torna um apóstata. Entendeu? É nesse sentido. Então, eu morri para o mundo, para viver para Cristo. Certo? Só que eu utilizo das coisas do mundo como se eu não usasse, porque eu não sou apegado a ela. Entendeu? Meu coração não está nessas coisas, meu coração está em Deus. Porque quando Jesus voltar, ele vai falar, larga tudo para trás. Aí eu vou ter que largar. Entendeu? Se eu não largar, eu vou ficar aqui. E se eu ficar aqui, eu vou me perder, eu vou pro inferno. Entendeu? É nesse sentido. Agora, creia quem quer crer. Quem não quer crer, não crê. Paciência, vou fazer o quê? Né? Então, se prepare porque as guerras estão acontecendo aí, gente. Eu só vim dar esse recado, tá? Então, quem quiser, aceite Jesus o mais rápido possível. Quem não quiser, já escolheu o seu lado. E infelizmente, vai ter racha até nas famílias. Porque um vão crer, outro não vão crer. Né? Às vezes não vai ter uma inimizade total, as pessoas vão até se conversar, mas vão se afastar uma da outra, não vão ficar mais se unindo, entendeu? Por quê? Porque um crê, outro não crê, outro crê A, outro crê B, mas a palavra diz que há uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai de todo o que crê. Então é uma só fé, é um só Espírito, é um só conceito. Todos no mesmo conceito. Não é que a gente vai concordar com tudo, mas a maioria dos nossos pensamentos tem que ir na mesma direção. Mas esses que diz que eu creio A, você crê A e eu creio B, aí já é aquele que crê B, já é o apóstolo. Entendeu? Então aí não cabe a nós mais. Aí a gente joga na mão de Deus, ora por eles. Se porventura Deus encontrar arrependimento no coração deles, eles se convertem. Se não encontrar, vão se perder, infelizmente. Entendeu? Então esse é o recado, tá, gente? Muito obrigado, Deus abençoe, amo todos vocês de coração. Os meus vídeos são para reflexão, para salvação da alma eterna, tá? Por isso que muitos não vão querer ver meu vídeo, né? Então, meu vídeo é para salvação da alma, não é? E outra, não é. Quando Deus fala de salvação, não é só da alma, tá? É salvação dos enganos, tá? É salvação do falso profeta, é salvação. E os falsos profetas, eles não estão só na religião, eles estão também no mundo ateu, no mundo satânico, eles estão nos governos, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, esse aí é o vídeo de hoje. Compartilhe se gostar do vídeo, peço em nome de Jesus que compartilhe de novo, tá? Agradeço quem está compartilhando, tá? De coração, muito obrigado mesmo. Deus vai abençoar grandiosamente vocês, porque está espalhando a palavra do Senhor, está ajudando outros a se prepararem. Então, muito obrigado, Deus abençoe, se inscreva no canal, badale o sininho, deixa o like ou dislike, like se concordar, dislike se não concordar. Badale todas e busque vocês também direto, não espera os meus contatos eu enviar não, tá? Eu posso enviar, posso, mas não espere, se vocês quiserem buscar, busque vocês também, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe.